Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para nossa cuarta aula de lectura comentada. Entonces, ahora nosotros estamos realmente desarrollando esta historia. Me está gustando mucho hacer este trabajo junto con ustedes y espero que estén disfrutando mucho. Entonces, vamos a la clase. Entonces, empezando la cuarta aula. Esta primeira parte nós já havíamos estudado, pero eu puse aqui porque a frase se quedou cortada. Então, eu vou ler de novo aqui, pero já está em el outro documento. Como se houvesse alguma misteriosa energia unindo sua vida à vida daquelas ovelhas. Como se hubiera alguma misteriosa energia que uniera sua vida à la vida de aquelas ovelhas. Que há 2 anos percorriam com ele a terra em busca de água e alimento, que desde hace 2 anos recorriam com ele a terra em busca de água e alimento. Então, esta expressão que há 2 anos, em português, decimos que há 2 anos, né? E desde Ásia, nós simplesmente decimos que há 2 anos, né? Não é que desde Ásia, né? Esta expressão, nós falamos que há 2 anos. Então, percorriam, igual a recorriam. Então a pronúncia aqui é percorriam, percorriam. Tá? Então são essas duas palavras aqui, essa expressão e essa palavra, né, nesse trecho. Vamos para o outro. Já se acostumaram tanto a mim que conhecem meus horários, disse em voz baixa. Já se han acostumbrado tanto a mim que conhecem meus horários, dijo em voz baja. Então, aqui, el verbo que en español generalmente es haber más el verbo en participio, nosotros no utilizamos en este caso. Nosotros no decimos han acostumbrado. En este caso, nosotros vamos a decir acostumaram. O verbo no passado sem o verbo auxiliar haver. Desculpa, hablé em português. El verbo en el pasado, ellas se acostumaram, elas se acostumaram, né? Nosotros vamos a decir sin el verbo auxiliar, haber. En español, han acostumbrado. ¿Vale? Pero en estes casos. Refletiu um momento e pensou que podia ser também o contrário. Reflexionou no momento e pensou que também podia ser o contrário. Refletiu aqui. Refletiu. É igual. Reflexionou. Refletiu. Ela refletiu um pouco e percebeu que podia ser feliz. Ella reflexionou e percebeu que poderia ser feliz. Que foi ele quem tinha se acostumado ao horário das ovelhas. Que foi ele que foi ele quem se havia acostumado ao horário das ovelhas. Aqui esta classe está buena para aprender estas construções. Então, havia acostumbrado, tinha. Se havia acostumbrado, tinha se acostumado.
acostumado. A partícula se está antes del verbo en participio y nosotros utilizamos el verbo ter, no haver. Então, tinha se acostumado, se havia acostumado, acostumbrado, brado. Aqui, acostumado, né, em português. Em espanhol, acostumbrado, acostumado, tinha se acostumado. Tá? Então, algumas delas, porém, demoravam um pouco mais para levantar. Algunas de ellas, no obstante, tardavam um pouco mais em levantar-se. Entonces, porém, es igual a no obstante. Demoravam, tardavam. Entonces, el verbo es demorar, es igual a tardar. ¿Vale? Entonces, el pasado, elas demoravam, ellas tardavam. Uhum. O rapaz acordou uma a uma com seu cajado. Aqui eu já falei, né, outras vezes, só vou lembrar, o rapaz, muchacho. Acordou uma a uma. Acordou uma a uma. Despertou una a una. Entonces aquí el verbo es acordar, que es igual a despertar. Nosotros no despertamos, nosotros acordamos. Eu acordo cedo. Nós acordamos todos os dias no mesmo horário, né? Então, chamando cada qual pelo seu nome, llamando a cada cual por su nombre. Entonces, llamando. Él estaba llamando. Ele estava chamando. Igual, llamando igual a chamando. El verbo es chamar. Chamar em português. Llamar em espanhol. Sempre tinha acreditado que as ovelhas eram capazes de entender o que ele falava. Sempre havia creído que as ovelhas eram capazes de entender o que ele falava. Então, aqui, tinha acreditado é igual a había creído. Entonces aquí es el ter, nosotros utilizamos el verbo ter más el verbo en participio, que es participio, que es cuando el verbo termina en ado, cantado, amado, bailado, verbo participio. Entonces, nosotros utilizamos ter más el verbo de participio. De paso, en español se utiliza haber más el verbo tá, en participio. ¿Vale? Entonces, havia creído, tinha acreditado. Então, aqui é acreditar, que é igual a crer.
Nosotros tenemos el verbo creer, pero no utilizamos tanto. Nosotros utilizamos más acreditar. Acreditar. Creer, cuando nosotros hablamos creer, é mais em um sentido religioso. Eu creio em Deus, eu creio nos meus projetos de vida. É uma coisa mais com um sentido de fé, tá? E no outro sentido é acreditar, tá bom? Então, falava, ela falava, igual a hablava. Por isso, de vez em quando, lia para elas trechos de livros que o haviam impressionado. Aqui é trechos, igual a fragmentos. 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 São os trechos do livro. Fragmentos do livro. Por isso, de vez em quando, les leía fragmentos de los livros que lhe haviam impressionado. Ou falar da solidão e da alegria de um pastor no campo. Ou hablar de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo. Aqui, solidão, que é soledad. Soledad. Solidão. Nosotros hablamos solidão. Em português é solidão. Ou comentar sobre as últimas novidades que via nas cidades por onde acostumava passar. Ou comentar sobre as últimas novidades que veía em las ciudades por las que solía passar. Via igual a veía. Veía. Ele via. Ele veía. E aqui novidades. 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 Igual a novidades. Em português é novidade. Em português. E costumava. Costumava. Que é igual a solia. Solia. Eu estava acostumada a bons costumes. Eu estava acostumada a bons costumes. Eu estava bem acostumada a todas as regalias. Então, eu costumava tomar banho de chuva. Eu solia tomar banho de lluvia. Nos últimos 2 dias, porém, o assunto que preocupava ele tinha sido um só. En los 2 últimos dias, sin embargo, el asunto que le preocupava havia sido solamente uno. Aqui, tinha sido igual a havia sido. Entonces, aqui es el mismo. Ter más participio del verbo ter. Tinha sido. E em espanhol é haver mais, lo mismo, mais participio de verbo ser. ¿Vale? Entonces, principalmente en el lenguaje hablado, nosotros vamos siempre utilizar ter mais participio. Tinha sido, tinha cantado, tinha falado, tinha lembrado, sempre tinha. Pode ser que no lenguaje escrito utilicemos haver mais participio.
pero em la habla sempre, sempre ter mais particípio. A filha do comerciante que morava na cidade por onde ia chegar, a filha do comerciante que morava na cidade por onde ia chegar daqui a 4 dias. La hija del comerciante que vivia em la ciudad a donde iba a llegar dentro de 4 dias. Morava igual a vivia. Vivia. Entonces, el verbo es morar. Es igual a vivir. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra, por ejemplo, el verbo viver, pero no es en el sentido de mismo que vivir. Es como al contrario de, al revés de morir. Viver, morir. Como yo vivo, eu vivi 4 anos sendo professor. Eu vivi, ele vive, ele ainda está vivo, ele ainda vive. Pero también hay otro sentido, como decir que la persona está siempre haciendo algo. Ele vive escutando música. Vive escutando música, está sempre escutando la canción, sempre escutando canciones. Por exemplo, ela vive cansada. Esta pessoa está sempre cansada, então ela vive cansada. Também há esse sentido. Pero quando é habitar, nós utilizamos o verbo morar. Eu moro no Brasil. Eu moro numa casa. Eu moro com minha família. Entonces, es así que hablamos, no vivir, sino morar. Daqui a igual a dentro de. Daqui a 4 dias. Daqui a 5 anos. Dentro de 4 dias. Dentro de 5 anos. ¿Vale? Entonces, a la próxima. Tinha estado ali apenas uma vez lá. Tinha estado ali apenas uma vez. No ano anterior. Había estado allí una vez en el año anterior. Entonces aquí también lo mismo. Tinha estado igual a había estado. Ustedes van a aprender eso en esta clase. No voy más a explicar. Ter más participio y en español haber más participio. O comerciante era dono de uma loja de tecidos. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos. Loja igual a tienda. Y tecidos. En español, tejidos. Tejidos. Em português é tecidos. Tecidos. E gostava sempre
de ver as ovelhas tosquiadas na sua frente para evitar falsificações. Y le gustaba siempre ver el corte del pelo de las orejas en su presencia para evitar falsificaciones. Entonces, aquí, tosquiadas, tosquiadas, es una expresión en portugués que es sin pelos, sin sacar la lana de la oveja, es tosquear. Entonces, incluso una curiosidad, cuando una persona que conocemos que tiene el pelo largo va y corta su pelo así mucho, casi pelada. Entonces, cuando nosotros vemos a esta persona, decimos: nossa, você tosqueou o cabelo, né? Tosquear, tosquear. Para cuando saca los pelos. Entonces tenemos esta expresión también es más para las ovejas. Entonces, en español yo puse el corte del pelo de las ovejas, pero en español es tosquear las ovejas, as ovelhas. Falsificações, né? Falsificaciones. Se acordar del final, ons, e aqui ones em espanhol. Falsificações. A próxima. Um certo amigo tinha indicado a loja e o pastor levou lá suas ovelhas. Um cierto amigo había indicado la tienda y el pastor llevó allá sus ovejas. Tinha indicado igual a había indicado. ¿Vale? Entonces, mais um exemplo aqui. E preciso vender alguma lã, disse para o comerciante. Necesito vender alguma lana, le dijo al comerciante. A loja do homem estava cheia. La tienda del hombre estava llena. Do homem. Do igual a del. Tá? De el. Então, em espanhol é de o. Aqui. Em português é de mais o. É igual a do. Em espanhol é de mais el. É igual a del. Entonces, es así la contracción. Do homem estava cheia, igual a estaba llena. Estava cheia. E o comerciante pediu ao pastor que esperasse até o entardecer. Y el comerciante pidió al pastor que esperase hasta al entardecer. Ele pediu, ele pidió. Pidió al pastor que esperase hasta al atardecer. En portugués, entardecer, que es igual a atardecer. Atardecer. O rapaz sentou-se na calçada de frente da loja. El muchacho se sentó en la acera de enfrente de la tienda. Entonces, aquí rapaz, muchacho, que nosotros ya hablamos. Y también, ¿se acuerdan que yo hablé que la partícula se viene antes del verbo?
en el lenguaje hablado. Entonces, aqui eu puse entre parênteses se. Então, o rapaz se sentou, em la habla decimos, o rapaz se sentou na calçada de frente da loja. Então, aqui em frente, de frente, poderia ser também em frente, na calçada de frente da loja. Vou cambiar. É em frente. Frente, com M. Da loja de la tienda. Loja igual a tienda. Tienda. Loja. Loja, tienda. E tirou um livro Alforge. Do Alforge. E tirou um livro do Alforge. Só para, por curiosidade, Alforge é umas bolsas que se utilizava antigamente para equilibrar o peso. Tanto pessoas como caballos. Incluso hoy en día se utiliza también bicicletas, pero yo creo que no se llama así, con este nombre. Ese nombre es más antiguo. Es así, sacola aqui, outra aqui, assim para equilibrar o peso. Uma curiosidade. Tirou igual a sacou. Aqui o verbo é tirar. Tirar. Igual a sacar. Em el passado, ele tirou. Ele sacou. Não sabia que os pastores são capazes de ler livros. Não sabia que os pastores são capazes de ler livros. Disse uma voz feminina ao seu lado. Dijo uma voz feminina a seu lado. Disse igual a dijo. E é feminina. Em espanhol, feminina. Feminina. Era uma moça típica da região de Andaluzia. Era uma jovem típica da região de Andalucía. Moça igual a joven. E moça. E como é moça em português? É garçonete. É igual a moça. O garçom. Garçom. É igual a moço. Com seus cabelos negros escorridos, com seus cabelos negros e lisos, cabellos, negros e lisos. Português, cabelos. Temos esta frase para referir-se a cabelo liso, que é escorrido, escorre, escorrido. Então, é liso. Temos também a palavra liso, como liso, pero aqui, neste texto, está escorrido. Ah, ela tem um cabelo escorrido, ou seja, é liso. E uns olhos que lembravam vagamente os antigos conquistadores mouros, e uns olhos que recordavam vagamente a los antiguos conquistadores mouros. Lembravam, lembravam igual a recordavam. El verbo es lembrar. Lembrar igual a recordar. Entonces, cerramos nuestra clase por hoy. Muchas gracias por
estar aqui acompanhando, estudando y creando este trabajo junto a mí. Y no te olvides, en el grupo de Telegram, que hay el link aquí, estoy compartiendo todos los documentos, el PDF más el audio. Siempre voy a decir, lo que es efectivo son los estudios diarios. No es eficaz solamente estar aquí escuchando esta clase y después en el resto de la semana olvidar el portugués. Estos ejercicios están hechos para que ustedes fijen, para que ustedes memoricen todo lo explicado, porque poco a poco yo voy a tener menos cosas para explicar y ustedes van a tener más audio para escuchar, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Comparte esta aula con esta clase con quien quiere aprender también portugués. Y déjame también un gusto y comentarios. Fuerte abrazo y hasta la próxima.